vamos falar sobre esse tema que é muito importante, porque é o pilar de uma vida cristiana, é o arrependimento. Pero eu quero começar perguntando, e eu não sei quem vai contestar, pero a diferença de arrependimento para remordimiento. Quem quer contestar? Bueno, el arrepentimiento es un dolor que nosotros sentimos y este dolor provoca un cambio en la vida de la persona. La persona hace algo, se arrepiente profundamente, ese dolor hace con que la persona no vuelva a hacer más lo que ella hizo. Al contrario del remordimiento, que la persona pasa a tener aparentemente un dolor, pero ella vuelve a hacer lo mismo. Entonces, ella no cambia sus actitudes. É como se uno quedara aí nesta sensação de culpa, de vergüenza, dolor que não se resolve, não soluciona, né? Uno se queda e se queda por muitos e muitos anos, não? E arrependimento não, uno toma a decisão, porque aunque venga este sentimento de culpa, vergüenza, pero quando uno se arrepende, uno cambia e sai desta situação. Não quer dizer que uno não vai pensar mais, porque eu inclusive escutei uma pessoa perguntando isto. Mira, eu sei que me arrependi, pero de la nada me vêm os pensamentos de que me recordando de lo que hice de mal. Pero se uno se arrependeu e abandonou o pecado, está solucionado. Uno tem que seguir adelante. Avanzar, no quedar preso en la misma situación, ¿no? Sí, y hay la diferencia, por ejemplo, de una mamá que se arrepiente de algo que ya no hay como volver atrás. Por ejemplo, de vivir, de no haber hecho lo que ella quería hacer hoy en la niñez de sus hijos, ¿no? Porque hay cosas que de verdad no regresan más. No hay como cambiar, pero yo puedo empezar a partir de ese entonces. ¿Qué yo puedo hacer a partir de ahora para cambiar lo que a mí me gustaría haber hecho? No va a ser la misma situación, no, porque un adulto no puede regresar a ser un niño, ¿no? Pero ella puede, a partir de ese momento, ¿qué yo puedo hacer para mi hijo hoy? ¿Qué yo puedo vivir con él hoy? ¿Qué yo puedo compartir de momentos con él hoy? Entonces ahí ella va a poner un punto en esa situación que ya no puede más regresar para empezar a vivir lo que a ella le gustaría vivir, ¿no? Sim, são várias as situações, né? Porque, por exemplo, há aquelas que quizás hablaram uma coisa muito mal em seu matrimônio e deste foi o ponto de la separação. E uno vive com este arrependimento. Carga este peso, ¿no? De ter causado esta situação por algo que disse. Então, o arrependimento é isto. Como você disse, não vou a olvidar isto, pero também não puedo ficar culpando sempre sentindo este dolor uma vez mais, toda vez que me recuerdo de esta situação, não? Sí. Eu recuerdo hasta uma senhora que eu atendi uma vez que ela hizo um aborto quando era jovencita, eu não recuerdo a idade, e hasta a fecha que nós platicamos, ela já estava casada, já tinha 2 filhos, já jovens, quase adultos, pero todas as vezes que ela tocava neste tema, le hacía, era uma herida que estava aberta e ela não conseguia liberar-se disto, sempre sentindo-se culpável e dizia, sempre quando eu vejo um ninho, ou eu vejo uma mulher embaraçada, apesar de eu estar embaraçada, já estive embaraçada de meus 2 filhos, pero me recuerdo de lo que hice por que abortei. Então, cargava a culpa tantos anos e esta mulher, inclusive, estava em uma igreja. Então, ela cargava na culpa de algo que ela não poderia volver atrás. Esse sentimento não é saudável, porque o arrependimento é uma vergonha que uno reconhece o que é isso, pero sai adelante, olvida, abandona e segue adelante. E a pergunta, por exemplo, para essa senhora seria: ¿usted lo haría de nuevo? Sí. No. Entonces, punto, ya fue perdonada. No hay más como volver hacia atrás. Entonces, ¿haría de nuevo? No. Entonces, vamos a seguir adelante y yo voy a dar todo mi amor a esos hijos, sí, ¿no? Los hijos adultos. Entonces, ¿cuántas son las personas que viven situaciones así? Son cosas que sucedieron en su vida. No hay como volver atrás. Entonces, es algo, por ejemplo, si yo hablo algo contigo, que yo sé que esto le ofendió, entonces yo me arrepiento, pero yo tengo la oportunidade de chegar e pedir-lhe perdão e arreglar as coisas. Ponto. Está bem. Sim. Pero se
é algo que já está em mi passado, já não tenho, como neste caso, como essa senhora ia regressar e Para solucionar isso, não há como. Então, que é o que uma pessoa que vive situações assim tem que fazer? Ponto, eu hice, eu me arrependo, ponto, vou seguir adelante. Não há como a pessoa queda aí sofrendo, carregando este peso tão grande e a pessoa não consegue avançar. Este sentimento genera sentimentos e mais sentimentos, tristeza. A pessoa se põe em uma situação que ela, eu penso, quizás ela nem consiga dar a atenção devida a seus filhos por el hecho de estar pensando tanto isso passado. Vivendo na culpa. Exatamente. E quantas também são as mulheres que quizás dedicaram toda a sua vida a seu trabalho, não tiveram tempo para lidar com seu esposo, com seus filhos, todos cresceram, quizás seu esposo já se foi, e hoje vive com esta culpa. Sí, no, y hay también situaciones que nunca, por ejemplo, dijo algo que hay, ¿por qué yo dije eso? Ay, no, yo fui una tonta, yo fui, no sé, no debería haber hablado eso con mi hijo, con mi esposo, pero lo que yo voy a hacer a partir de ese entonces es lo que va a valer, ¿no? Entonces son situaciones con un marido, con un hijo. Por ejemplo, yo pasé por una situación que me acuerdo que recibí la noticia de que mi abuela se había morido, ¿no? Y ahí yo en el mismo momento, ay, ¿por qué no la llamé para decir que la amaba más? Sí, esto es muy común. Es una cosa, y así, en el principio fue mi primera reacción, ¿por qué no la llamé? Yo hablando con mi mamá, ¿no? Solo que mi mamá dijo, no, ella sabía que tú la amabas, porque siempre que yo podría, yo la llamaba, pero es una sensación allí cuando nos deparamos con una noticia así de pérdida, de cosas que, ay, yo quería haber hecho más, y ¿por qué no dije que la amaba más? ¿Por qué no la llamé más? ¿Por qué no la abracé más? Pero son cosas que tenemos que luchar, que ya no hay más que hacer. Sí, por eso que es bueno también hablar que si uno tiene oportunidad, que lo haga. Que lo haga ahora. Para que no vive ese arrepentimiento después. Yo tengo una experiencia cuando yo me iba a casar, con la emoción de casamiento, querendo resolver todo, y no que dejé mi mamá de lado, pero después que me casé, logo yo fui para vivir en otro país, y yo fiquei con este arrepentimiento. Yo podría ter pasado más tiempo con mi mamá, con mi papá, enfim. Y todas las veces que yo recordaba de esto, yo lloraba, yo sofría porque no tenía, né, más como regresar. Sí, no tenía o que hacer más. Hasta que un día yo tomé una decisión. No, a partir de hoy, no puedo cambiar lo que pasó, pero a partir de hoy, siempre que puedo, yo voy a llamar, yo voy a hacer por ellos o que yo puedo. Sí. Entonces, no fiquei ali sofrendo com aquele sentimento que existe. Que paralisa. Existe esse arrependimento, pero se eu puedo cambiar a situação agora e fazer para eles melhor e falar mais com eles e quando puder estar acerca deles, então agora será São detalhes pequenos, por exemplo, a pessoa que hoje se dá conta, eu não hice o que deveria de haber hecho por mis papás ou por mi hijo. Como estamos falando, hace isso hoje, agora. Passe a chamar sua mamá todos os dias. Eu hago isso. Todos os dias busco chamar, enviar mensagem para minha mamá, porque eu sei que estou lejos de ela. Não puedo estar aí com ela, pero uma simples chamada já resolve, não? Já está aí. Então, quantos são os niños, os hijos ou os papás que não sabem dizer eu te amo a um familiar? Sí. Nunca dijeron eso y después cuando pierde la persona, ahí ya no hay más tiempo. Entonces, hágalo hoy. Hasta porque arrependimento é um processo, é um mecanismo para que uno arregle uma situação. O arrependimento sucede em nossa consciência, não? Então, Deus nos traz a sensação, o senso de justiça e habla com nós outros. Isso está mal. Então, não é para que uno se quede allí, se culpando, se entristecendo. Não é, Deus não atua deste modo. É para que uno reconozca, se arrependa e siga adelante e busque a ser diferente como estamos falando aqui agora. No, en mi caso, por ejemplo, en aquel entonces que yo pasé esa situación con mi abuela, porque era muy cercana a ella, yo reaccioné porque no podría quedar con aquel agobio, ¿no? Adentro mío, porque yo hice lo que yo podría, pero
nosotros siempre tenemos esa sensación de querer hacer más, ¿no? Y principalmente en este momento de duelo, ¿no? De la muerte. Y ahí yo reaccioné, yo dije, no, lo que ella más se orgullaba de mí, yo lo voy a hacer. Que era trabajar para Dios, servir a Dios. Entonces yo reaccioné y fui. Yo ¿cómo yo puedo decir? Yo engañaba ese sentimiento con reaccionando, porque a veces el error que cometemos es alimentar los sentimientos que vienen en ese momento de dolor, de arrepentimiento. Porque viene. De hecho, sí. viene, independente de la condición espiritual de uno. Pero cuando uno está bien, uno logra reaccionar. Sí. Porque vivimos em um mundo espiritual também, não podemos olvidarnos que o diabo se aproveita de todas as situações. De esos momentos. Exatamente, neste momento já temos esta culpa, já vem esse sentimento de dolor, e o diabo, está vendo, poderia haver hecho mais, então quer sembrar muito mais sentimentos, muito mais dolor aí, para que uno se quede aí paralisado, estagnado e não salga adelante, não? E um tema importante também de esto, de arrepentimiento, é uno perdonar-se. Sí. Porque há muitas pessoas que, delante de seus errores, simplesmente se quedam allí, como hablamos, sofrendo e não se perdonam. Lo mais importante não é simplesmente nosso perdão. Acima de todo, é o perdão de Deus. Pero se Deus perdonou, porque escrito está que quando uno se arrepende, Ele lo hace. Então, uno necessita perdonar-se. Y si hay una cosa que también tenemos la costumbre como seres humanos, el sentimiento es quedar apenándose, ¿no? Ay, me da mucha pena que deje pasar eso, que yo hice eso, me da pena. Y uno queda allí alimentando el sentimiento de pena de la situación delante de una pérdida, delante de una palabra mal hablada, de una acción que ella tomó que, ay, me arrepentí y todo, y eso no va a resolver nada. Lo que uno tiene que hacer, como señora Sandra dijo, y usted también, es que tenemos que reaccionar con Dios y decir, Dios, ay, me está viniendo el sentimiento, no, yo voy a reaccionar, voy a empezar a alabar a Dios, yo voy a tomar una actitud de hacer algo para distraerme y no quedar alimentando el sentimiento de pena, de arrepentimiento, de dolor, y sí al hacer algo que me va a llevar hacia adelante, ¿no? Y si uno, por supuesto, hizo alguna cosa mala ahora y está viviendo este proceso, hay una cosa que uno quizás cometió hace un tiempo, poco tiempo, y uno se siente assim. O quizás hasta esta hora, en este momento. Quizás acabou de pelear, acabou de hacer una cosa que no debería, habló de algo que no debería, enfim. Uno necessita não só arrepentir-se, arreglar su situación con Dios, pero si tiene oportunidad, arreglar con la persona también. Sí, porque no es solo esto, no es solo lidiar con la persona, por cima de todo con Dios, pero si tiene oportunidad. Sí, ¿por qué no hacerlo, no? Porque también la persona, nosotros tenemos que pensar, cuando yo hago algo, yo me sentí culpable, pero también, si yo hería a una persona, por ejemplo, tenho esta oportunidade, isso também me vai fazer sentir-me bem, com minha consciência limpa delante de Deus. Porque tudo o que hacemos tem consequências. Então, temos que lidiar, aprender a lidiar com madureza nas consequências de lo que hacemos. Está bem, eu me arrependo, saco esta culpa, porque Deus me saca esta culpa, eu me perdono a mim. Pero como dijiste, hay que também, a veces, tener esta oportunidad, arreglar con esta persona, no seguir así haciendo, yo hice eso, pero, está bien, estoy perdonado y listo. La persona que se resuelva, ¿no? Sí. Yo tengo esta oportunidad. Y algo también que nosotros tenemos que pensar es que nada está perdido. Siempre hay tiempo, como usted dijo, de pedir desculpas o arreglar algo que yo hice malo en el pasado. Entonces, la persona no puede cargar essa culpa que eu hice, então não tem mais solução para mim. Não, tem, porque arrependimento é isso. Eu me arrependo e eu tenho ainda chance, né, de cambiar as coisas, mudar tudo isso. E no livro de Apocalipse, nós compreendemos isso muito claro, porque há algumas cartas para a igreja que, por pior que seja a condição de uno, Deus diz: arrependa-te e regresa, vuelva. Porque há chance de esto. Entonces, puede ser lo que sea, aunque uno tenga matado una persona. Dios quiere que uno
reconozca. Esse é o princípio do arrependimento. Uno tem que reconhecer, porque o arrependimento não é uma sensação que Deus dá. Não, é este senso. Me equivoquei, porque escrito está que eu não deveria haver hecho isso. Então, uno tem esse senso. Então, de aí, uno tem que tomar a decisão de reconhecer, confessar e abandonar. Delante. E esse dolor que muitas vezes também a pessoa não quer sentir quando peca, este dolor é importante para que eu não cometa o erro novamente. Então, como há pessoas, há dicho, não, aí fora que, eu não me arrependo de nada. Eu vivo sem arrependimentos. A verdade é que as pessoas muitas vezes não querem como esconder-se, porque é como você disse, este senso de justiça todos temos. Sim. Aunque a pessoa não conozca nada de Deus, pero ela tem. Eu recuerdo que quando eu não conhecia a Deus, eu hacía as coisas, pero realmente eu queria, eu quero olvidar-me disso, não é que eu queria arrepentir-me, eu queria encobrir o que havia hecho. Então, este dolor é importante, porque este dolor nos leva a realmente confessar a Deus, a realmente ser perdonada por Ele e não regressar a ser o mesmo. E uno necessita pesar, não? Porque, por vezes, a ela le gusta uma classe de pecado, que sei, lo que sei. Pero, que é mais forte? É o prazer deste pecado ou é o peso na consciência depois? A culpa? Y hay aquellos también que dicen, no, yo soy sincera y hablo de todo, no me importa nada. Sin, y así, escondiéndose atrás de una verdad, pero quizás intentando pasar la impresión de que no se preocupa si está lastimando a alguien. Eso también no es verdad, ¿no? Es una cosa que ella tiene que poner la mano en la conciencia y decir, no, yo la lastimé, y quebrar el orgullo también, porque a veces la persona piensa que no siente arrepentimiento o ese dolor a causa del orgullo. Entonces es un punto también que nosotros tenemos que vencer en las situaciones que pasamos a diario. A veces no tenemos paciencia con el esposo, con los hijos, quien es mamá, ¿no? En el trabajo, que pasa un montón de situaciones, y a veces explotamos a causa de las hormonas, de situaciones que uno está enfrentando. Pero si quebramos ese orgullo de no decir, yo soy así mismo y yo hablo lo que me dé la gana, yo voy simplemente a decir, disculpe, perdón, para no tener cargar ese peso después de 5, 10 años de, yo lastimé a una amiga, yo quería no haber hecho eso. Y para llegar a un punto de decir, ya no puedo hacer nada más. E graças a Deus por el arrependimento e por el perdão. Porque imagine-se, nós outros somos humanos, cometemos, como você disse, erros todos os dias. E que ojalá fuera solo cometemos muitos pensamentos, hablamos, miramos, sentimos, reaccionamos e todo. Imagine-se uno quedar-se todo o tempo sofrendo com esta vergonha, com esta culpa, com este dolor. Uno não vive, não? Não vive, não há vida nisto. E não foi para isso que Deus nos deu o arrependimento. É para que uno se depare com a situação e diga, mira, isto não foi bem. Não está de acordo com a palavra, então vou cambiar. E esta força que Deus genera dentro de nós é algo tão incrível. Al momento que confessamos, porque está escrito. Então, quando basamos em lo que está escrito, quando confessamos a Deus nossos pecados, Ele é fiel e justo. Sí. Solo por aí já, listo. Sí. Já me perdonou. Isto, obviamente, não me dá direito de estar pecando conscientemente todo o tempo. Vou falar depois me arrependo. Não estamos falando disso. Já não é arrependimento neste caso. Aí a pessoa que, pero quando, eu falei isso, não deveria haver falado, Senhor, perdona-me, me ajuda-me a poner mais atenção nas palavras, ajuda-me a poner atenção em meus comportamentos para que eu não te desagrade. Sí. Temos esta misericórdia tão linda de Deus, que se renueva cada manhã e que podemos seguir adelante. Então, o arrependimento, todos os dias, temos que arrepentir-nos. Não é uma vez só. E quantas são as pessoas que quizás estão ponendo sua salvação em risco porque cometeram um erro, quizás vindo a público na igreja e uno se alejou da igreja porque tem vergonha de encarar todas as pessoas.
y poniendo su vida en riesgo, su salvación, ¿no? Sí, una cosa también que es importante es acordarnos es que la misericordia de Dios se renueva todos los días para nosotros, ¿no? Y la importancia de ella se acordar de eso para no llevar esa culpa de una situación que pasó y quedar allí con alimentando ese dolores. No, la palabra dice que la misericordia de Él es conmigo en ese día. Entonces yo voy a rechazar ese sentimiento de vergüenza, de culpa, que no me está llevando a lugar algún, mucho por lo contrario, a veces aprisionado a una situación que ya no hay más que hacer, ¿no? La única cosa que es seguir adelante. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Liberarme de ese sentimiento, dejar todo para atrás, así como la situación ya está en el pasado, y aferrarme a la palabra. Sí. Perdona, y a veces la persona que nos ve ahora tal vez no tenga una vida con Dios como nosotros estamos hablando, que por supuesto nos da fuerza para se arrepentir, pero cuando una toma una decisión, ahí ya empieza el cambio en la vida de uno. Porque assim, del mismo modo que el perdón que liberamos para uno no depende de nuestro sentimiento, depende de una decisión. Yo decido, porque por veces las personas enfrentan situaciones que de verdad lastimam uno. Entonces, uno tiene razón para sentirse triste quizás, pero uno usa su cabeza y decide, yo voy a perdonar. No pasa nada, yo estoy sintiendo esto, pero isso não importa. Eu estou decidida a hacer lo que está escrito. Devo perdonar. Entonces, com mi mente, eu perdono e empiezo a orar por esta persona e creio en el perdão, aunque los sentimentos todavía estão aqui. E com Deus é o mesmo. O arrependimento que Deus hace com que uno sienta é para que uno se arrependa e creia no perdão. Uno não tem que quedar se sentindo, mira, eu não mereço o perdão. O que eu hice foi muito mal. Mira o que hice com intenção, porque quizás há pessoas que cometem com intenção, outras sem intenção. Planearam algo. Sí. Pero Sí, Para Deus, Deus está listo a perdonar, pero ele depende de só uma coisa, que uno reconozca. ¿No? Sí. Creer neste perdão é algo assim fundamental para a pessoa seguir adelante, saber que Deus é tão perfeito e Ele, quando perdona, Ele borra tudo de nossa vida. Ele não queda recordando, porque nós outros seres humanos, quizás decimos que perdonamos, há muitas situações assim, pero sempre está como echando na cara da pessoa. O ser humano às vezes faz isso, pero com Deus não é assim. Quando Ele perdona, listo, se apagou. E é a clave que as pessoas têm dificuldade de entender este perdão perfeito de Deus, que Deus olvida, porque uno não lo hace assim. Então, uno pensa que Deus lidia com ela da mesma maneira, pero não é verdade. Com Deus não é assim. Perdón. Y una cosa también que ellos no pueden quedar aferrados es al miedo, ¿no? De intentar hacer, no, pero ella no va a aceptar, o entonces ella no me va a perdonar, o tener el miedo de intentar hablar, empezar a tomar actitudes diferentes y tener el miedo de la reacción, de lo que va a venir de regreso, para que ella no se importe con eso, porque lo que importa es la conciencia que ella va a tener a partir de ese entonces de hacer las cosas diferentes. Conciencia con Dios, ¿no? Porque es lo más importante, aunque la otra persona no me perdoe o las consecuencias que yo tengo que enfrentar sean muy grandes, mi conciencia con Dios está tranquila porque yo sé que Él me perdonó y yo no voy más a hacer lo mismo, ¿no? E isto é ejemplo de vida com Deus. Uno tiene paz. E quando uno perdona a si mesmo, uno cree no perdão de Deus, quando uno abandona seu erro, quando uno arregla a situação com quem queira que seja, não? Uno tiene paz. Pero se falta a paz, está faltando alguma coisa. Ou uno arreglar sua situação com Deus, ou uno arreglar com alguém, ou uno reconhecer, ou uno humilhar-se. E quando vem também, a pessoa às vezes tem dificuldade. Atendemos pessoas que têm essa dificuldade de perdonar-se a si mesmo e pensam, pero, será que Deus me perdonou? Ela tem que crer em lo que está escrito e saber, o diabo, quando ele tentar acusar a esta pessoa, porque às vezes vem, pero hiciste isso. Não, eu hice, pero Deus já me perdonou. Sí.
Então, ella tem que rechazar este pensamento, confrontando estes pensamentos com a palavra, pero está escrito. Sí. Não importa lo que me estás dizendo, ou quem quer que seja, que esté, quizás uma pessoa de sua família, ou quizás que não lhe perdonou realmente e se queda aí le echando na cara, hiciste isso, pero não importa, Deus já me perdonou, isso me basta, isso me é suficiente. E esta é uma situação que todas nós outras vivimos. Quando cometemos um erro, sentimos o peso da culpa. Estamos aqui falando de isso porque conhecemos esse dolor. Sí. É uma vergonha, é uma tristeza, porque não queríamos ter hecho. Temos ganas de huir, escondernos. Abrir un hueco del piso. Sim, pero necessitamos crer no perdão. E todo este mecanismo de arrependimento é muito importante que uno tenha isto muito claro, aclarado sim. em sua mente, porque de esto depende nossa salvação. Esta é a clave de nossa salvação. Nadie entra no cielo se não for por esta porta chamada arrependimento. E eu quero terminar, incluso esse podcast, lendo um versículo que habla exatamente como sucede o arrependimento. Quizás você esteja aí pensando, eu tenho que sentir alguma coisa, como eu vou ser, porque estou em uma situação que de verdade me sinto muito avergonzada, isso é uma coisa muito mal, e tuve ganas de hacerlo, ou quizás não importa. A Bíblia nos ensina que se uno se humilha perante ele, invoca su nombre y oran y buscan su rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces Dios va a escuchar de los cielos. Está escrito en 2 Crônicas 7:14. Es este el proceso. Uno se humilla, uno ora, uno invoca, se aleja de su error e sigue adelante, porque Deus escutou, perdonou, e como Sandra dijo, Deus borra esto. Pero usted necessita hacerlo também. Borrar esto. Siga adelante, porque mira quanto tempo você está aí, quizás prostrada, triste, se sentindo culpada, e não vai adelante, não sai adelante, se sente sempre com esse sentimento que lhe apressiona, lhe entristece, quando uno não necessita viver isso, sim? Sí, así Então, es. aqui nos quedamos em hasta la próxima. Hasta la próxima. Pero antes de despedirnos, además de aquí en nuestro canal de YouTube, ustedes nos pueden acompañar por Spotify, que es Podcast con Ellas, y también nuestro Instagram, que es Pod con Ellas, para que ustedes nos puedan enviar sus opiniones, preguntas y también sugestiones. Aquí estamos para, como entre familia, ¿no? Sí, no se olvide de suscribirse también a nuestro canal. Y compartir. Sí, mañana tenemos outro podcast aqui neste horário. Bye, bye.